Vamos, 3 a bacia do Legumes é 3. Ó o queijo. Você já ouviu falar em ESG? Como? Não. Não. Nunca ouviu? Não. Sim, já ouvi falar. Sei nem o que dizer. Não. Não. Não, nunca ouvi. Já. Não, Nunca ouviu falar? nunca vi. Não. Não. Uma pesquisa feita pelo Google apontou que apenas 1 em cada 5 brasileiros já ouviu falar na sigla. Esse levantamento é super recente. Foi divulgado neste segundo semestre de 2022 e ouviu 3.000 pessoas. São cidadãos comuns, como você, um vizinho ou um familiar seu, por exemplo. Em compensação, na outra ponta desse tema, na ponta das empresas, dos grupos e dos negócios, o mundo ESG ganha cada vez mais território. Segundo a ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 95% das instituições do Brasil enxergam essa pauta como prioridade. Essa sondagem também é bem atual e foi apresentada em 2021. Dá para perceber que as estatísticas expõem um descompasso. Por que esse termo está tão presente no mundo corporativo, mas permanece tão afastado do público em geral? Por isso, nós perguntamos aos capixabas se eles já ouviram falar na palavra. São as vozes das ruas que você escutou na abertura deste episódio de estreia. Ao longo dele, vamos mostrar também o que dizem os especialistas no assunto e quem vive o universo ESG de perto. Papo Residência, segunda temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta. Nesta nova temporada, o tema é Mundo ESG, o que muda para você. Eu sou a Lívia Bonato. E eu sou a Beatriz Eveldoro. E esta é a segunda edição do podcast Papo Residência, uma produção da 25ª Turma de Residentes em Jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, vamos falar sobre a sigla ESG e o que essa tendência muda na vida do cidadão comum. O que muda para você? Durante 5 episódios, nós duas e outros 8 residentes vamos destrinchar cada uma das letras desse tripé. Para isso, vamos mostrar ações de pequenas e grandes empresas e o que pode acontecer com o futuro do nosso planeta se não aderirmos à tendência. Mas calma, se você não faz ideia do que estamos falando, vamos começar do começo. ESG é um termo que, traduzido do inglês, significa meio ambiente, social e governança. Você pode já ter ouvido como ESG, ASG ou até ESG. Por aqui, vamos tratar como ESG. A sigla, como conhecemos hoje, nasceu oficialmente em 2004, com a publicação do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial. A tendência, na prática, engloba ações voltadas à responsabilidade ambiental, representadas pela letra E, a preocupação social, com questões de direitos humanos e trabalhistas, na letra S, e as políticas e processos de gestão das empresas, tratadas na letra G. A publicação chamada Who Cares Wins, ou Quem se importa ganha, surgiu naquela época de uma provocação do secretário-geral da ONU a 50 grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança nessas empresas. Assim, mesmo que as ações de preocupação com o meio ambiente já fizessem parte da missão de algumas empresas antes disso, o termo foi inserido no dicionário corporativo ao incluir preocupações de cunho social, ético e de gestão. ESG é uma tradução, né? Então, quando a gente visualiza a realidade brasileira, eu vejo a necessidade da gente tratar isso em termos português, né? Ambiental, social e de governança, e usar a sigla ASG. Mas por quê? Porque a gente está diante de práticas que elas vão ser aplicadas no contexto brasileiro, do nosso país, da nossa cultura, e para a gente entender que não é apenas importar métricas e soluções, né, prontas de outro país. É importante a gente olhar para dentro, olhar para os ODS que cada empresa precisa seguir e montar a sua estratégia de ações ESG ou ASG com base na realidade, mais uma vez, do nosso país, da nossa cultura, da nossa biodiversidade. E eu vejo importante ressaltar isso porque não é um copia e cola, né? As pessoas talvez visualizam, tem essa métrica aqui, então a gente vai fazer o copia e cola, ou tem essa ação aqui lá nos Estados Unidos, na Alemanha, e a gente vai fazer um copia e cola
como é aplicado lá, a gente vai aplicar aqui. Quem conversou com a gente agora foi a Mariana Rivabene, Head de Sustentabilidade do Grupo Hortifruti. Ela cita os ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao todo, são 17 critérios propostos pelas Nações Unidas para que países, empresas, instituições e a sociedade civil possam atingir a Agenda 2030. Esse conjunto de medidas pretende combater a fome, mitigar as crises climáticas, reduzir as desigualdades sociais e proteger o meio ambiente, entre outras propostas. Tudo isso em nível global. O termo ESG, portanto, cresce no setor privado, como a Mariana citou, com cada empresa analisando a sua missão e colocando em prática as ações que mais têm a ver com a sua realidade. Mas é no mercado financeiro que o movimento é acelerado. As boas práticas na Bolsa de Valores garantem às empresas maior transparência e valor. Por isso, Lívia, quem está alinhado à tendência ESG entende que é possível lucrar e promover um ambiente de trabalho saudável, preservando o meio ambiente que fornece a matéria-prima e apoiando as comunidades ao redor, por exemplo. É o lucro alinhado com o propósito da empresa. Quem demandou primeiro essa pauta, ela é uma relação da maior consciência da sociedade, né, que começa a perceber o seguinte, olha, individualmente, né, eu acho que as pessoas passam a ter uma percepção de que elas precisam ter hábitos mais sustentáveis e, consequentemente, isso acaba puxando o mercado, né? Porque o que acontece? O mercado, no fundo, ele é muito demandado pela vontade da sociedade, né? Isso é fato. Então, assim, as empresas, os negócios surgem a partir de uma demanda da sociedade. E aí, contando um pouco essa história, né, por que esse movimento começou fortemente no mercado financeiro? Porque alguns fundos de investimento do planeta, que são hoje considerados os maiores fundos de investimento, começaram a falar o seguinte, olha, existe um problema no planeta, né, de sustentabilidade, né, o planeta Terra está morrendo a cada dia, e a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí, quando esses fundos começam a olhar para isso, com certeza isso já é uma demanda de sociedade que está vindo por trás, eles já estão entendendo que é uma demanda da sociedade, e passam a fazer o seguinte, olha, a partir de agora nós vamos só investir em empresas que têm preocupação com o ESG. E aí eu acho que é um círculo virtuoso, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, imagina uma empresa que é muito poluidora. Chega e fala o seguinte, cara, assim, os meus clientes já não estão aceitando muito que eu seja muito poluidor, ou seja, né, fora o padrão ESG, e ao mesmo tempo tem uma demanda do mercado financeiro aqui puxando muito essa pauta também. Então eu tenho que começar a me adequar tanto para estar on-code, né, com a sociedade, né, as pessoas, os indivíduos e tudo, como também com o mercado, né? Porque o mercado está demandando isso. Aí eu falo mercado, é o mercado de capitais e tudo, né? Então houve esse movimento das duas pontas, eu acho, né? Vários alertas, obviamente, que o planeta está sofrendo, então isso começa a chamar a atenção das pessoas. Esse aí é o Pablo Vieira, Head de Marketing da Inflor, uma startup de soluções tecnológicas para empresas ligadas ao meio ambiente e que é parceira da Suzano. Bia, reparou que ele disse que o mercado financeiro impulsiona, mas a demanda por empresas mais responsáveis parte da sociedade? Espera aí que a gente já volta nisso. Quem complementa a fala do Pablo é o João Bosco, gerente-geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal aqui no Espírito Santo. O ESG, na minha visão, ele está contido em sustentabilidade, mas ele não é algo que é novo ou que é maior do que a sustentabilidade, ou que a sustentabilidade, tema sustentabilidade, tenha ficado old fashion aí e tenha sido substituído pelo ESG. Na verdade, o ESG é uma forma que o mercado encontrou de criar uma materialidade e de mensurar as dimensões da sustentabilidade de uma forma clara. Essa fala do João é importante para entendermos que, apesar de estarmos falando de uma tendência que não tem nem 20 anos, a sustentabilidade já é um tema que tratamos há algum tempo, que inclusive está mais próxima de nós do que pensamos. É só lembrar das ações de sustentabilidade que devem fazer parte da sua rotina. Desligar a torneira enquanto escova os dentes, reciclar o lixo, reduzir o consumo de plástico. Todas essas são ações ESG que estão ao nosso alcance. Esse tema do desenvolvimento sustentável não é algo que é novo, né? Se a gente for olhar a história disso daí, quando ela começou a ganhar força, né, no mundo,
vem desde lá da ECO 92 e da declaração lá de Brundtland sobre o desenvolvimento sustentável, onde trabalhavam muito a dimensão econômica com a ambiental, né, de uma forma bem resumida, essa abordagem. E depois, o John Eglinton, no seu livro, que ele traz até do Canibais com Garfo e Faca, ele já traz a medição do resultado triplo e a avaliação, e aí começa a trazer o conceito de sustentabilidade em 3 dimensões, né, que era a econômica, a ambiental e a social. Depois isso se expande dentro dessa medição do resultado triplo, começa, né, o próprio mercado e os índices, né, das bolsas de valores trazerem os conceitos de sustentabilidade para o mercado e para a avaliação das empresas. Aí, se a gente olhar aí no início da década passada, né, com o Dow Jones Sustainability Index, e depois, mais recentemente, aqui no Brasil, com a Bovespa também criando o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Mas o fato é que o mercado ele encontrou uma grande dificuldade na medição de forma pragmática da sustentabilidade dentro das organizações, né, e de como cobrar, de certa forma, essa transformação e essa influência e ação do setor empreendedor dentro dessa temática. E aí é onde, quando começa, vamos dizer assim, a surgir a questão do ESG, da governança, do social e ambiental, mas isso não é uma releitura da sustentabilidade. E como o Pablo disse agora há pouco, não é só o mercado financeiro que cobra essas ações das empresas, né, Bia? A própria população vem exigindo que as empresas sejam mais responsáveis quando o assunto é sustentabilidade. Nós fomos até a Feira Orgânica da Praia da Costa, em Vila Velha, e conversamos com algumas pessoas. Você ouviu no começo que não é todo mundo que sabe o que a sigla significa, mas nós perguntamos se elas acham importante que as empresas se preocupem com questões de sustentabilidade. Eu entendo que agora é a tendência mesmo no momento, né? E aí as empresas que não estão adequadas estão procurando, né? A maior parte das empresas maiores, estão procurando se adequar justamente nessa pegada mais sustentável, né? Trazendo soluções com tecnologia, mas voltada também para a questão do meio ambiente. Até porque hoje, né, a gente precisa preservar ao máximo, né, do que a gente já consumiu, para a gente ter mais sustentabilidade para frente, né, para os nossos filhos, né, para a nossa família. Então, eu acho bem bacana as empresas que hoje buscam essa melhoria, vamos colocar assim, né, uma melhoria contínua em relação ao meio ambiente, justamente para a gente manter o que a gente quer preservar para frente, para nossos familiares, nossos filhos, né. Eu acho interessante. Muito bem, porque o verde da nossa terra está se acabando. Estão desmatando, estão fazendo, então a conservação do verde, do meio ambiente é muito importante para o planeta. A minha visão é otimista. Eu acho que o jovem de hoje, ele já nasce com a cabeça totalmente diferente daqueles mais antigos, né? Então hoje a gente percebe que as pessoas buscam por isso, e antes não era dado muito valor. Quanto mais pessoas e empresas fizerem propaganda disso, mais importante é, porque vai nos ajudar no futuro, no presente. As falas da Naira, do seu Jair, do Jonathan e da Rafaela, que estavam lá na Feira Orgânica, mostram a mentalidade de quem consome. Quem complementa essa linha de raciocínio que nós percebemos na feira é a Mariana Rivabene, responsável pela área de sustentabilidade da rede Hortifruti. Os clientes e para quem a gente fala está mudando, né? A gente tem uma gama de clientes que estão mais preocupados em saber da onde que o alimento vem, do que é utilizado nele, quais são as práticas da empresa sustentáveis. Então, quando a gente olha para o mercado, para quem compra da gente, para os nossos clientes, a gente já vê uma transformação aí da geração Z, milênio, que já se preocupa um pouco mais com a questão da sustentabilidade, do impacto positivo, né, de ações que a empresa pode proporcionar, não só ambiental como social. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para para a movimentação de mercado de bolsa de valores, eu não vejo de verdade que alguma empresa vai se sustentar daqui a 10 anos se ela não pensar em ESG.
se ela não pensar em ESG, ela não vai conseguir se manter, porque quando a gente olha para os scores das bolsas, né, Easy, Dow Jones, que são as bolsas que eu trabalho hoje, quando eu olho para os scores dessas bolsas, para os indicadores dessas bolsas e o que eles estão pedindo, hoje eu não consigo avançar se eu não ter essa mentalidade ASG, entende? Porque a movimentação da bolsa e a performance de empresas que já pensam ASG, ela é completamente diferente. Então, quando eu olho para o que o cliente está pedindo e o que o mercado de negociações pede, eu não vejo nenhuma empresa, por menor que seja, que ela se mantenha. O relatório de 2022 da Edelman Trust Barometer mostra que todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas em uma empresa, do cliente ao fornecedor, incluindo as comunidades ao redor, cobram responsabilidade das empresas. O relatório ainda conclui, Lívia, que 63% dos brasileiros compram ou defendem marcas com base nos seus valores e crenças. 58% escolhem um lugar para trabalhar e 60% investem em empresas baseadas no que acreditam. As pessoas querem mais e não menos atuação das empresas. Para os brasileiros, as empresas não estão fazendo o suficiente em relação a diversas coisas, como, por exemplo, a desigualdade econômica, as mudanças climáticas, ao acesso à saúde, a requalificação profissional, a informação de credibilidade e as injustiças sistêmicas. Todos esses temas estão inseridos na pauta ESG. Por isso, é importante entender o quanto as três letras estão interligadas. A ESG é um termo que é utilizado no âmbito empresarial, né? E que quer dizer o quanto eu, empresa, estou conectado com a minha responsabilidade ambiental, com a minha responsabilidade social, quais os mecanismos que eu preciso para cumprir as metas de responsabilidade social e ambiental que eu tenho. Então, eu não digo um erro, mas eu não vejo que a gente consiga separar nenhuma dessas letras, né? Eu não consigo só potencializar o A e deixar o S de lado. Eu não consigo potencializar o S e deixar o G de lado, né? Porque cada uma ela se completa. Quando a gente olha pro E, pro A, a gente vê uma diminuição, vê toda uma questão ambiental, vê a diminuição da geração, gerenciamento de resíduos, a gente vê economia circular, a gente vê energia renovável, a gente tem prevenção de desastre, a gente olha para certificações, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar para quem está com a gente, enquanto empresa, para o nosso colaborador. Então o nosso colaborador ele precisa desse reporte do S, do social, e trazer diversidade e inclusão, trazer bem-estar no ambiente de trabalho, trazer a valorização dos nossos colaboradores, trazer a nossa cultura e potencializar a nossa cultura. E também com o G, né? Quando a gente pensa no G, é difícil pensar no G e dissociar ele do S. Porque a gente tem diversidade e inclusão, a gente tem bem-estar, mas quando a gente pensa no G, a gente vê ética e transparência, a gente vê lideranças diversas, a gente vê o trabalho com lideranças comprometidas. Então, uma está conectada com a outra. Eu não consigo desenvolver ações ambientais se eu não tiver os meus stakeholders aqui dentro também bem assessorados, né? Também trabalhando no ambiente de bem-estar. E eu também não consigo trabalhar esse ambiente de bem-estar se eu não trouxer a ética, a transparência, as lideranças diversas que nos permitem pensar diferentes, né? E o comprometimento das lideranças com toda essa ética e transparência. Então, um está linkado no outro e a gente não consegue pensar isso separadamente hoje quando a gente trata de empresa. A gente precisa tratar... Pois é, Bia, pelo que a Mariana Rivabene falou, há uma razão lógica para usar os termos sempre juntos na sigla. E o Pablo, da Infor, confirma, não dá para separar as letras. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de social, né? Impactos sociais que as empresas geram hoje nas comunidades. E a gente fala de governança, que é assim, como é que eu faço para ter mais controle, mais gestão sobre tudo que acontece no meu ecossistema, né? Isso acaba estando muito ligado uma coisa na outra, né? Muito difícil você falar de ESG sem estar linkando meio ambiente, social e governança, né? Então, por isso que essa sigla sempre anda junto também, né? Porque uma depende da outra, né? Por exemplo, eu não tenho como ter melhor controle, por exemplo, como é que eu vou ser uma empresa mais sustentável se eu não sei como que eu estou impactando as comunidades que estão à minha volta? Ou
Como que eu vou ter mais investimento em meio ambiente se eu não sei qual o impacto que eu estou gerando no meu negócio? Então, uma coisa acaba estando em cada outra. Essas 3 letras você vai conhecer mais profundamente nos próximos episódios. Mas o que você deve saber é que a relação entre as empresas e os clientes está sendo cada vez mais pautada na tendência ESG. Isso porque a responsabilidade com o meio ambiente, o social e a governança não é apenas do setor privado. Como no Pacto Global, é preciso que as empresas, os governos e a sociedade civil se mobilizem juntos. A própria legislação, né, as várias legislações ambientais que a gente tem no Brasil aí, ela sempre traz, inclusive a Constituição, da responsabilidade compartilhada, né? Quando a gente olha para o artigo 225 da Constituição, que a gente precisa resguardar o ambiente para as presentes e futuras gerações, a gente também vê uma responsabilidade nossa, né, de cidadão, de cada um. Então, não adianta a gente cobrar da empresa para a empresa reduzir o excesso de plástico, enquanto eu consumo sem ter o mínimo de sensibilização, consumo qualquer coisa com um monte de plástico e descarto no lugar inapropriado, entende? Então não adianta eu, empresa, reduzir a minha quantidade de lixo da operação, de plástico da operação, se quem compra não consegue descartar no ambiente correto ou não se preocupa com a quantidade de plástico que ele está comprando, entende? Então, assim, é um trabalho que ele tem que vir do governo, ele passa pelas companhias empresariais, ele passa pelo empresariado, mas ele termina, no final da ponte, com a responsabilidade do cidadão. Entendeu? Então, é um trabalho conjunto. Nós também não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Se todo mundo não fizer, não vai conseguir fazer, né? Só deixar a responsabilidade nessas empresas também não. Porque todo mundo tem condições, de alguma maneira ou outra, se responsabilizar por isso. Eu acho que mesmo quem está na cidade tem consciência, né, do lixo, né, do uso racional da água. E nas propriedades rurais também, né? Mesmo que sendo pequena, alguma coisinha a pessoa tem que fazer. Não adianta. As empresas, empresários é minoria, né? A maioria é a população. Se fizer a minoria só, eu acho que todo mundo tem que colaborar. É por isso que o ESG está cada vez mais próximo do que você imagina. São as ações simples que cabem na realidade de cada um que ajudam a transformar o todo. Este foi o primeiro episódio desta nova temporada do Papo Residência. A apresentação, o roteiro e as entrevistas que você acabou de ouvir foram conduzidos por mim, Beatriz Eveodoro. E por mim, Lívia Bonato. A sonoplastia ficou a cargo de Vitor Lima e a responsável pela coordenação da temporada é a editora Andréia Pegoretti. No segundo episódio, nossos colegas André Afonso e Eduarda Moro decifram a primeira letra da nossa jornada, o E de Environmental, ou em português, o A de ambiental. E já deixamos uma pergunta no ar para a próxima dupla. O ambiental é mesmo o protagonista da sigla? Obrigada pela sua companhia até aqui. Até mais. Tchau. Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, Mundo ESG. O que muda para você? Patrocínio ArcelorMittal, Suzano e Vale.